Deus que nós cremos em Deus. Que nós acreditamos que Deus pode todas as coisas. Porque nós oramos, nós temos pessoas que sofrem, familiares nossos, que por algum motivo se desviaram dos caminhos de Deus ou estão enfermos. E se nós não crescemos em Deus, provavelmente não teríamos esperança. Mas eu tenho certeza que em breve nós veremos a irmã cantando após a cirurgia, porque Deus, Ele não desampara um adorador, irmã. E eu quero convidar, a mensagem de hoje, ela encontra-se em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 9, no verso 10. Às vezes, irmãos, nós temos a sensação, a ideia de que as nossas orações não estão sendo respondidas por Deus. Nós oramos, e as coisas parece que não acontecem da forma, obrigado, irmã, da forma com que nós gostaríamos que acontecesse. Mas nós precisamos entender que a vontade não é nossa, é de Deus. Eclesiastes 9, no verso 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Queridos, às vezes esse comodismo que se instala às vezes em nós, em meio à igreja, às vezes nós queremos ficar em uma área de conforto, onde nós nos sentimos bem aqui, não queremos sair daqui porque está bom para nós nos acomodamos. Então nós oramos a Deus por algo e ficamos esperando que isso aconteça. Nós cremos que isso vai acontecer, mas existe uma cumplicidade de Deus para conosco. Existe uma união aí na nossa oração que nós precisamos entender. Deus, Ele quis assim, a cumplicidade de Deus para conosco. O poder de Deus unido ao esforço humano. Se eu preciso de algo, se eu quero algo na minha vida, eu oro a Deus, porque eu creio em Deus, mas eu também busco aquilo que é meu. Por exemplo, se eu quero passar numa faculdade, eu oro a Deus para que eu passe nessa faculdade. É correto eu orar a Deus? Lógico que é, mas eu preciso estudar. Eu não posso orar a Deus e achar que sem estudar eu vou passar. Então existe uma cumplicidade de Deus para conosco, que é o poder dele atuando em nossa vida, mas também nós fazendo aquilo que é obra nossa, que nós precisamos fazer. Quando nós vamos para Mateus, no capítulo 25, Mateus capítulo 25 aqui, existe algo interessante. Mateus 25, no verso 23, nós podemos ver aqui o que o Senhor diz. Mateus 25, verso 13. Ou melhor, verso 23, não é verso 13, é verso 23, 25, 23. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Queridos, às vezes nós passamos nesse mundo de pecado que nós vivemos, nós passamos por muitas lutas, e nós às vezes sofremos, às vezes choramos, às vezes não entendemos o que está acontecendo conosco, devido ao sofrimento. Nós oramos tanto e as coisas parecem não acontecer, mas aqui Deus está dizendo que quando nós somos fiel no pouco, no muito Ele nos coloca. Talvez, irmãos, eu como cada um aqui, estejamos orando por algo, por alguém, e parece que não está acontecendo. Mas Deus já está olhando para cada um de nós. Deus já está atendendo a sua oração. Mas Deus tem 3 formas de atender a nossa oração, que é sim, não e espere. E às vezes nós somos muito imediatistas. Nós oramos e queremos que aconteça hoje, já. Mas quando nós somos fiel, perseverantes nessa oração, Deus, Ele não desampara a nós. Quando nós vemos a história de Elias, que orou para que não chovesse e não choveu, depois ele orou para que chovesse e choveu. Essa oração ela não aconteceu de um dia para o outro.
Ela levou 3 anos para que isso acontecesse. Então a oração, eu vi um relato de um pastor que eu tive em Itapema esses dias, 24 anos orando por um irmão da igreja, e depois de 24 anos aquele irmão veio e resolveu se batizar. 24 anos aquele homem frequentando a igreja sem querer o batismo, e o pastor não desistiu de orar por ele. Deus está com o ouvido o tempo todo inclinado para nós, mas às vezes o comodismo tem nos atrapalhado. E quando vemos esses homens da Bíblia cheios do Espírito, que pediam, oravam e as coisas imediatamente aconteciam, nós ficamos pensando, por que não é assim conosco? Por que não é assim comigo? Queridos, esses homens que a Bíblia menciona, eles viveram à altura dos milagres que eles vivenciaram. Eles tinham uma vida de acordo com aquilo que eles viram e ouviram. Quando eles são proibidos de falar de Jesus, eles falam, como poderemos não falar desse Jesus? Não é fábulas a história que nós pregamos, nós vimos e ouvimos, era fato. Aqueles homens viviam isso, eles amavam isso, eles oravam constantemente. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Às vezes o nosso relacionamento não está de acordo com aquilo que Deus espera, porque esse relacionamento é a chave para que nós possamos nos aproximar de Deus e todas as ricas bênçãos deles caiam sobre nós. Esse relacionamento, esse compromisso nosso para com Deus, mas talvez a nossa infidelidade para com Deus não esteja permitindo que as nossas orações cheguem a Deus. Talvez nossos pecados, porque nós temos uma natureza de pecado. Por isso nós precisamos orar todos os dias, colocar isso na presença de Deus e receber a remissão desses pecados, porque sem a confissão não há um perdão. Sem o perdão não há salvação. E nós só podemos, Deus hoje, infelizmente, nós não falamos mais com Deus como Moisés falava, que ele ouvia a voz de Deus, Noé falava com Deus, ouvia Deus falar com ele. Nós, infelizmente, o pecado tirou isso de nós. Nós não temos mais essa condição de ouvir a voz de Deus, mas nós podemos sentir a presença dele em nossa vida. Amém? Amém. E o nosso Deus, ele fica o tempo todo só esperando que você fale com ele, que você tenha esse relacionamento, que você queira esse relacionamento, para que ele possa te abençoar. E às vezes nós, com o livre-arbítrio que Deus deu para nós decidimos o que queremos, do nosso jeito. Deus deu o livre-arbítrio para nós, sim, mas isso não é um motivo para nós fazer a coisa do nosso jeito, para que nós entremos em pecado. O livre-arbítrio serve justamente para que nós amemos a Deus, não por medo, não por qualquer outro sentimento, mas que nós se achegue a Deus por amor, porque nós cremos. Hoje eu me entristeço quando eu vejo pessoas brincando com o nome de Deus. As pessoas colocam hoje o nome de Deus em piadas, fazem coisas absurdas com o nome de Deus. O nome de Deus está envolvido em coisas assim que chegam a entristecer. Mas esses que brincam com o nome de Deus, que colocam o nome de Deus em piadas, quando passam por turbulências, quando passam por dificuldades, quando um grande mal se abate sobre ele, ele chora, ele ora, ele implora. Mas quando o mal passa, ele volta a brincar com o nome de Deus. Eu conheço muitas pessoas assim. Como pode uma pessoa assim ouvir a voz de Deus? Como pode uma pessoa assim sentir a presença de Deus? Deus não é um servo nosso, que Ele está aí em algum lugar em cima, pronto para nos atender quando nós chamamos. Nós é que devemos servir a Ele. E essa comodidade está sendo uma trava para que muitas pessoas recebam todas as bênçãos que Deus prometeu para cada um de nós.
Muitos pedem a Deus a chuva serôdia, aquela chuva que vai cair antes da grande colheita, derramamento do Espírito. Muitas pessoas pedem isso para Deus, mas não aprenderam nem a conviver com a porção do Espírito que foi dada. Como Deus vai dar a chuva serôdia, se não aprendemos ainda a conviver com a porção que já nos foi dada? Eu queria recorrer a mais um texto bíblico que está em Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13. Aqui também há repreensão de Deus para aqueles que se dizem filho dele. Provérbios 28, no verso 13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcançará a misericórdia de Deus. Confessar, esse é o passo, esse é o primeiro passo, para que a nossa vida possa ter um real sentido, para que a nossa vida para que nós possamos ver que a nossa vida pode ser muito melhor do que tem sido até agora, confessando aquilo que só nós sabemos. Deus sabe também, mas Ele quer que você confesse. E quando nós não confessamos, nós estamos vivendo na infidelidade com Deus. E nós não podemos receber o perdão desses pecados se não orarmos a Deus, pedindo pela remissão deles. Deus, Ele quer muito, muito salvar a todos os homens dessa terra. Infelizmente, nós que estudamos a Bíblia, nós sabemos que não é possível que todos subam ao céu. Essa é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus, Ele veio para isso. Mas, infelizmente, o inimigo tem trabalhado muito para que isso não aconteça. E por isso nós devemos nos quebrar todos os dias aos pés de Cristo e pedir que Ele nos faça, nos reconstrua como um vaso novo. Nós precisamos sair desse ciclo de pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar. Até quando nós vamos ficar presos nesse ciclo de pecar hoje, pedir perdão, pecar? Nós precisamos crer nas boas novas da palavra de Deus, que as correntes podem ser quebradas, as amarras podem ser desfeitas, o jugo pode ser desfeito. A palavra de Deus nos dá esse alento, essa força, essa condição de crer nisso. Mas essa natureza de pecado nos faz pecar, pedir perdão todo dia, toda hora, todo instante. Quando nós vamos sair desse ciclo? Quando nós vamos vivenciar realmente os milagres de Deus em nossa vida? Em Hebreus 11:6 diz que aquele que... Vamos dar uma passadinha em Hebreus 11:6. Aqui tem um verso muito importante para nós. Hebreus 11, verso 6. Diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que te buscam. É impossível sem fé agradar a Deus. Mas quando nós trabalhamos essa fé em nós, quando nós fazemos com que essa fé, que é pequena, cresça de alguma forma. Aqui diz, nós precisamos crer que Deus existe. E aquele que assim crê, ele se torna galardoador daqueles que te buscam. Deus passa a ser o teu protetor. Deus passa a ser o teu escudo. A espada de Deus é a palavra na sua mão. É com ela que você se defende. Não é com violência ou com palavras duras. É com a espada da Bíblia na mão. Assim como Davi. Davi, ele tinha a espada da Bíblia na mão. Ele tinha um contato, um compromisso. Ele amava estar na igreja. E às vezes, nos tempos de hoje, parece que falta um pouco isso.
Nós parece que não cremos que Deus pode todas as coisas. Porque nós oramos, às vezes porque tem pessoas que oram e dizem assim, irmão, ore por mim, porque eu não adianto orar. Já deve ter acontecido isso com alguns irmãos. Ore por mim, porque eu não adianto, eu oro, não acontece nada. Não acontece nada porque você não tem relacionamento com Deus. Porque você não crê naquilo que está acontecendo. São apenas palavras jogadas ao vento. Porque quando você ora a Deus crendo que o Deus que você está orando é um Deus vivo, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que levanta paralítico, um Deus que dá vista aos cegos, quando você crê que você está orando a esse Deus, claro que vai acontecer. Amém? Amém. Não acontece porque muitas vezes já chegaram para mim inúmeras pessoas. Irmão, ore por mim. Claro que eu oro, não tem problema nenhum orar pelas pessoas. Mas o final da frase é que me entristece, porque eu não adianto orar. Como não adianta orar? Você é filho de Deus também. Deus morreu por mim como morreu por ele. Por que para ele não adianta orar? Porque ele não está tendo um compromisso real com Deus. E a nossa justificação vai acontecer pela fé. Somente pela fé. Quando nós vemos Josué, no capítulo 3 de Josué capítulo 3, no verso 5, aqui nós vemos o texto falando das maravilhas de Deus. Josué capítulo 3, verso 5. Aqui há um texto que diz assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Hoje há tantas pessoas buscando essas maravilhas, querendo essas maravilhas, mas eles têm esquecido da frase, do começo da frase, santificai-vos. Para que essa maravilha aconteça na minha e na sua vida, e na vida das pessoas aí fora, precisa dessa palavra que Josué fala aqui, santificai-vos hoje. Sem isso, essas maravilhas não irá acontecer. A falta de comunhão, a falta de compromisso, a falta de relacionamento com Deus, não deixa essas maravilhas acontecerem na nossa vida. Queridos, viver o cristianismo é muito mais do que vir à igreja. Viver o cristianismo é renunciar o eu, é renunciar o mundo. Porque infelizmente hoje eu tenho visto muitos cristãos caindo, voltando para a vida que viveram um dia. Tudo bem, antes viviam na ignorância, não conheciam, Deus entende, mas depois de você viver debaixo da luz, receber bênçãos de Deus, ver as coisas acontecer, estudar a palavra, entender o que a Bíblia... Agora você simplesmente desacredita e volta para trás. E tem irmãos nossos fazendo isso. E isso tem entristecido a Deus, muito mais do que a nós. Mas isso acontece porque essa pessoa não teve um relacionamento íntimo com Deus. Essa pessoa talvez não tenha tido o compromisso que deveria ter com Deus. E qualquer brecha que nós deixarmos, não tenha dúvida que o inimigo vai entrar. Por isso a Bíblia diz que nós somos reparadores de brechas. Porque nessas brechas que o inimigo destrói uma família inteira. É justamente por essas pequenas brechas. Nós podemos ver através da palavra de Deus quantas pessoas foram atendidas por Jesus através da insistência. Jesus passando, um homem cego na beira do caminho, falava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não houve resposta. E de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mandaram que ele calasse a boca, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus então para e chama ele e devolve a visão àquele homem que insistiu em clamar, em bradar, em gritar
mesmo sendo repreendido por aqueles que ali estavam. Também tem a mulher que disse: Senhor, eu não sou judia, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Também teve o soldado romano que disse: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra e eu creio que o meu filho será curado. Também teve a mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Ela rompeu uma multidão que estava à frente dela, para poder tocar na orla de Jesus e ser curada. Os amigos que abriram um espaço por cima do telhado, para trazer um paralítico até Jesus, para que este fosse curado. As pessoas se esforçavam, as pessoas se entregavam, se doavam, para poder chegar até Jesus e ser atendido por Ele. Agora nós oramos e sentamos e achamos que vai acontecer? Não vai acontecer. É por isso que muitas pessoas dizem: ore por mim, porque eu não adianta orar. Não adianta orar porque você ora sem fé. Você não busca, você não abre espaço em meio à multidão, você não abre espaço pelo telhado, você não brada: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós não bradamos, e aí queremos ser ouvidos. Queremos que Jesus nos socorra. As coisas não é do nosso jeito. As coisas é do jeito que Deus diz que deve ser. E devemos clamar, devemos orar, devemos falar com Deus todos os momentos que estivermos disponíveis para falar com Ele. Não é o tempo que sobra para falar com Ele. Primeiro vamos falar com Ele. Depois do tempo que sobra, nós vamos fazer o resto. Não é ao contrário. E eu quero recorrer a mais um texto que está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3, no verso 1. Eclesiastes 3, verso 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, Deus nunca se atrasou. Amém. E também nunca se esqueceu de você. Ele está sempre no tempo certo, no momento certo, atendendo você no tempo dele. E a palavra de Deus: tudo tem seu tempo determinado. Você está orando por seu filho? Mães, saiba que Deus não fechou o ouvido para suas orações. Ele está com o ouvido inclinado. E no tempo dele, eu não sei quanto tempo vai levar, mas Ele vai ouvir as suas orações. Amém. Amém. Porque não há uma pessoa que sofra mais por seus filhos do que as mães. Os pais também sofrem, logicamente, mas as mães é algo divino, porque ela faz qualquer coisa por seus filhos. Ela é capaz de trocar de lugar com ele para ver ele bem. Você está orando por seu filho, mãe? Continue, não desista, persista, e Deus vai, no tempo dele, ouvir a sua oração e restaurar a vida do seu filho, da sua família. Porque a nossa oração, ela não tem como objetivo informar a Deus algo que Ele não saiba. Deus sabe todas as coisas. O problema é que nós somos muito imediatistas. Nós oramos agora e queremos que aconteça hoje ainda. E não é assim. Deus não participa desse tipo de pensamento. É no tempo dele. Querendo você antes ou depois, é no tempo dele. Amém? Deus vai te responder no tempo certo, na hora certa. E um pouquinho, uma folha para trás, onde nós estamos aqui em Provérbios 28, verso 9, aqui também diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, não é esse, é 13.
28, 13, não é 9. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que confessam e as deixam alcançará a misericórdia. E agora, ali no verso que nós ia ler do 28, 9, é o último verso que nós vamos estar lendo hoje, para nós estar encerrando a mensagem. 28, verso 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Aqui está uma severa repreensão de Deus para cada um de nós. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós precisamos entender que sem Deus nós não vamos em lugar nenhum. Sem orar a Deus nada vai acontecer. Sem persistir na oração, apenas orar uma vez e sentar e achar que está tudo bem, não está. Nós precisamos persistir nela. O que tem acontecido ultimamente na sua vida, meu irmão, minha irmã, que tem te afastado de Deus? Qual é o filisteu incircunciso que está colocando coisas na sua cabeça? Está querendo te tirar dos caminhos de Deus. O que tem te chamado a atenção? Queridos, ore a Deus. Não desista. Quando esse sentimento de tristeza, de fraqueza, de incerteza vier no seu coração, somente a oração vai te fortalecer. A palavra de Deus diz que a oração é a respiração da nossa alma. E nós precisamos, quando nós temos fé nisso, nós fazemos de Jesus o primeiro e também o último. Jesus é tudo em nossa vida. Amém. Querido, é hora de nós tirarmos as máscaras. É hora de derrubar as máscaras. Para Deus não existe máscara. Deus, quando olha para mim e para cada um de vocês, Ele vê o que está por baixo da máscara. Ninguém pode usar máscara diante do nosso Deus. Amém. E é hora de nós cair de joelho e falar: Senhor, vê em mim o que está errado e, por favor, em nome de Jesus, me socorre. Amém. Nós precisamos entender que a nossa oração, ela não tem o objetivo de operar qualquer mudança em nosso Deus, mas ela vai nos unir ao nosso Deus. Ela vai fazer com que nós estejamos próximo desse Deus. E assim Ele vai nos caminhar, nos levar para o caminho eterno. Amém? Pelo caminho da salvação, o caminho que Ele quer que todos sigam. Mas o inimigo tem trabalhado de uma forma terrível na vida de algumas pessoas. Se todos soubessem que o salário do pecado é a morte, ninguém trabalharia na obra do inimigo. Mas por não saber disso, há muitas pessoas trabalhando para ele, e tem desviado alguns para o caminho do erro, para o caminho da